Boa tarde para quem já está entrando, Maria da Conceição. Me responde só se você está ouvindo essa música de fundo, por favor. De onde você é? Tá falando good evening. Sempre tem alguém de fora, tem vários clientes de fora. Onde vocês são? Enquanto as pessoas estão entrando, porque o Instagram acabou de avisar que tá mandando para outras pessoas. Eu só queria que vocês respondessem se vocês estão ouvindo essa música, porque eu tenho um buffet do meu lado e hoje tem uma banda ao vivo. Espero que não. Ah, que ótimo. Obrigada, Mariana Conceição. Porque geralmente é só DJ, mas hoje veio uma banda para ajudar. Tem uma música de fundo aqui da live. Então eu gosto de começar sempre no horário, sempre é gratuito para quem assiste ao vivo, tanto os workshops quanto as lives. Vai ficar gravado, que é sempre uma pergunta que me fazem, por um pouco tempo vai, depois sobe por uma plataforma, tá bom? Por que eu escolhi o tema sonhos? Primeiro que a gente está chegando no final do ano e todo mundo faz aquela lista enorme de desejos e às vezes chega no dia 10 de janeiro, muita gente já esqueceu disso, né? Segundo que o primeiro evento ao vivo, quando eu fiz minha transição de carreira, um dos temas era esse, eram os sonhos. Porque muitas pessoas têm medo de sonhar. E é óbvio, quando você tem medo de sonhar, seus sonhos não se realizam. Muitas pessoas têm medo de desejar uma casa melhor, uma viagem melhor, um carro melhor, um relacionamento, por causa da inveja de outras pessoas. Isso é muito comum, principalmente para mim que lida, né, com pessoas todos os dias, com crenças limitantes e várias outras coisas. Então realmente é complicado essa parte de sonhos. E nesse evento ao vivo, sabe que eu ouvi da mentora que estava ali no palco dando a palestra? Eu nunca deixo de sonhar, porque eu sempre tenho o próximo sonho para falar: Deus, quero ficar mais um tempo aqui, quero viver mais. Então ela sempre tinha vários sonhos. Isso me inspirou, porque eu vinha de um mundo totalmente diferente. Eu fui do mundo corporativo muitos anos. Eu dava consultoria financeira, então para mim estar num evento de desenvolvimento pessoal, profissional, falando de metas, propósitos, objetivos, era totalmente fora do meu mundo. A primeira vez que eu fiz um vídeo pro YouTube, demorei 9 horas para gravar. Tá horrível, mas ainda tá lá. E tem só 6 minutos. Então, óbvio, eu só fazia planilhas. Imagina começar a fazer vídeo, pra mim era bem complicado. Hoje eu faço 30 num dia. Então, a gente tem que ir treinando. Então, o que eu vejo muito? As pessoas falam assim: nossa, eu faço minha lista de desejos no final do ano e fulano consegue e eu nunca consigo atingir os meus objetivos. Eu nunca consigo nada. Por que isso acontece comigo? Aquela pessoa não merece. E eu sempre faço tudo direitinho, faço a lista de desejos com 7 ondas e de acordo com as crenças, faz várias coisas, mas nunca consegue atingir os sonhos. Então, eu vou te explicar por que você não consegue. Se você tá questionando, se comparando com o outro, esse é o primeiro ponto, tá bom? Por quê? Quem se vitimiza, quem fala, ele conseguiu, eu nunca consigo, nunca vai conseguir nada. Vítimas não prosperam, vítimas não atingem os seus objetivos. Então o ponto principal é você parar de se vitimizar e ter autorresponsabilidade. Eu não realizei meus sonhos esse ano, tudo que eu escrevi na minha lista de desejos foi responsabilidade minha, não foi do meu filho, não foi do meu marido, não foi da minha esposa, do meu chefe, não foi de ninguém, é minha. Para mim, essa foi a parte mais difícil, porque a gente sempre culpa alguém. Quando a gente assume essa responsabilidade, já é um primeiro grande passo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ter autorresponsabilidade. Não tô falando em culpa, tá? Tô falando em autorresponsabilidade. Assumir para si mesmo que não realizou os sonhos por causa disso. Esse é o ponto fundamental para você conseguir atingir os seus sonhos.
O segundo ponto bem importante para você atingir os seus sonhos, realizar os seus sonhos, é não ter vergonha deles. Mas, Paulo, eu não tenho vergonha. Então, se você, por exemplo, tem um quadro de visualização na sua casa, com a sua casa, seu carro, seu relacionamento que você quer, as viagens que você quer fazer, tudo que você quer fazer, é um ponto. Mas você tem coragem de assumir para o mundo, ou melhor, primeiro para você e depois para o mundo, que você quer aquilo? Ou você tem vergonha? Porque eu sou estudante de física quântica e a vergonha é a frequência vibracional mais baixa que existe, muito abaixo da raiva, do medo, da tristeza, bem abaixo. Então, primeira coisa, é importante você não ter vergonha dos seus sonhos. Pedir ajuda, trabalhar isso, entender por que você tem vergonha dos seus sonhos. Às vezes é tão enraizado que a gente não percebe. É aí que você precisa prestar bastante atenção, tá? Se você vem de uma família onde fala assim, nossa, você tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro, para de sonhar, é isso que você tem que fazer, prestar concurso público, a minha família todos são concursados públicos. Para de sonhar, você é um sonhador, você não vai conseguir nada disso, a gente tem que fazer o básico, ser CLT ou prestar concurso público, para de sonhar, ter uma casinha mais ou menos, e é isso. Então, talvez você tenha até vergonha de assumir para sua família que você quer algo a mais. Então, anota isso porque isso é bem importante, tá? Vergonha de ter algo, vergonha de ter até um relacionamento. Porque muitas vezes nossos pais, avós não tiveram um bom relacionamento, a gente tem vergonha de ter um bom relacionamento. Eu já vi muitos casos desses, porque como eu faço constelação familiar, eu tô cansado de ver isso. Dinheiro, então, é a maior vergonha que as pessoas têm. Tá? Ter muito dinheiro, imagina o que as pessoas vão pensar. Vão pensar que eu roubei? Vão pensar que eu tô fazendo algo errado? Então, muita gente não tem dinheiro por ter vergonha, por ter medo de ter dinheiro. O que é preciso fazer? Criar coragem para assumir para você mesmo que você tem vergonha. Criar coragem de pedir ajuda. Criar coragem de mostrar para o mundo o que você quer. Ai, Paulo, e a inveja das pessoas? Inveja é pior para quem sente do que para o invejado. Anota essa frase. Para mim foi libertadora muitos anos. Quando eu ouvi isso, que inveja é pior, bem pior para quem sente do que para quem é invejado. Quando eu estudei, obviamente, física quântica, isso ficou muito mais claro para mim. Então, você tem medo, você tem vergonha do seu sonho? Você tem vergonha de ter um relacionamento? Você tem vergonha de ter uma casa? Você tem vergonha de falar que você quer mudar de profissão? Você tem vergonha de ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor? Então, é bem importante você refletir sobre isso. Porque talvez o seu amigo, o seu vizinho tenha tudo isso porque ele não tem vergonha. Porque ele não tem medo. Porque ele não tem medo do que os outros vão falar. Então essa reflexão é bem importante você começar a fazer agora, tá? A sua família tinha vergonha? A sua família, como a sua família se comporta em relação aos sonhos? Ela já acha que não vai se realizar, que não vai dar nada certo, então já desiste logo, como eu falei no dia 10 de janeiro, já nem lembra mais do que pediu, do que quer na vida, não faz nada para manifestar os seus sonhos, porque não é só escrever o que você quer, é preciso agir. Não adianta só rezar para Deus se você tem uma religião que você quer aquilo, se você não agir. Então, quais são os pontos principais de atenção que você precisa trabalhar? Primeiro ponto que você tá aqui, você já deve ter ouvido, sim, são as crenças limitantes. Vamos supor que o seu sonho seja ter mais dinheiro. E uma das coisas que eu falo muito para os meus clientes é o seguinte: se você tem vergonha de escrever eu quero fazer 100 mil reais por mês, eu quero fazer 1 milhão de reais por mês, você nunca nem vai pagar suas dívidas. Porque se você tem vergonha de falar sobre isso, se você tem medo de falar sobre isso, dificilmente você vai ter. Então, se o seu sonho for ter mais dinheiro,
por exemplo, isso serve para relacionamento, isso vai servir para viagem, para casa, para carro, para saúde, para qualquer coisa, tá? Vou dar um exemplo sobre dinheiro, que é o que mais pessoas me mandaram perguntas. Então, quais são as suas crenças limitantes sobre dinheiro? Paula, não tenho a menor ideia do que é crença limitante. Tudo que você ouviu na sua infância sobre dinheiro. Se vocês viram seus pais brigando sobre dinheiro, é um problema. Então anota, eu via meus pais brigando muito sobre dinheiro. Sempre quando eu vou no mercado, em vez de eu comprar o sabonete que eu gosto, eu compro um que é 5 centavos mais barato. Tem a ver também com merecimento, eu não mereço comprar aquele sabonete que eu gosto. Então, são nas pequenas coisas que a gente percebe que a gente tem crença limitante, que a gente tem crença de não merecimento. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre no meu aniversário ganhava muitos cremes, né? Da L'Occitane, do Boticário, da Body Shop. Eu sempre ia ganhando esses cremes. E eu guardava para uma ocasião especial. Essa ocasião especial nunca chegava, os cremes apodreciam no armário e eu não usava. Porque eu sempre estava esperando o momento certo. Agora, óbvio que eu ganhei vários no meu aniversário, já tô usando os que eu trouxe também numa viagem que eu fiz, já tô usando. Eu não espero um momento especial. Para mim, todo dia é um momento especial. Todo dia eu mereço usar aquilo. Quando eu vou no mercado, eu também compro a pasta de dente que eu quero, o sabonete que eu quero. E isso foi indo nas pequenas coisas. Porque a partir desse momento que você mostra para o universo que você merece aquilo, começa o dinheiro a fluir na sua vida. Aí você deve estar pensando, mas eu não tenho 1 centavo. Começa com pequenas coisas. Não precisa começar com um carro, uma geladeira. Começa com o sabonete, que foi o exemplo que eu te dei. Tá? Então, faz uma lista de tudo que você ouviu e das suas atitudes durante a semana, durante quando você vai no mercado. Coisas assim. Faz uma lista de tudo isso. Tudo que você julga. Por exemplo, quando você vê um carro na rua, uma Ferrari, uma Porsche, uma Land Rover, você julga aquela pessoa ou você abençoa? Porque tudo isso é um combo para você não atingir o seu desejo. Aí você deve estar pensando, mas eu não quero dinheiro, eu quero um relacionamento. É a mesma coisa, tá no mesmo balaio, tá? Então anota tudo que você julga, tudo que você reclama, tudo que seus pais falaram, tudo que você ouviu na infância, nota tudo isso. Coloca qual é o sentimento que você tem sobre cada uma dessas coisas que você anotou. Principalmente das coisas que você tem julgado, reclamado, do que seus pais faziam. Vai anotando todo esse sentimento. Porque o sentimento é o nosso GPS. Ele que vai nos direcionar para um lugar bom, para um lugar ruim. É tipo o nosso Waze, tá? Pra ficar bem claro. Depois que você fizer isso, depois que você fizer esse trabalho, falar, ai Paula, eu só queria uma dica rápida. Gente, não tem como dar uma dica rápida pra você falar, você vai realizar o seu sonho hoje. Isso é pura enganação, tá? Existe um trabalho interno que você vai precisar fazer. Todo mundo faz, tá? Outro ponto importante, depois que você fez toda essa lista, coisa, você substitui as frases. Eu sempre coloco no perfil várias afirmações. Então, você pode colocar, eu sou abundante, eu faço 100 mil reais por mês. Paulo, não estou fazendo nenhum. Tudo bem. Comece a inverter as frases. Em vez de julgar a pessoa na rua porque tem aquela casa, aquele carro, abençoe essa pessoa. Olha, em vez do julgamento, abençoar, olha a inversão. Comece a mudar o que você está fazendo. Ponto importante. Não adianta você fazer isso durante meia hora, inverter suas frases, sair na rua e praticar, né? Que nem falo, não adianta ir na igreja e depois não cumprimentar o porteiro. Então, você tem que começar a se disciplinar, a sempre estar atenta com os seus pensamentos, com os seus sentimentos em relação àquilo. Então, primeiro passo, lembrando, fazer a lista. Segundo passo, anotar quais são os sentimentos que você tem daquilo. E se você consegue, pelo menos, inverter a sua frase que você escreveu, por exemplo, a pessoa está roubando,
por algo melhor, por uma afirmação mais neutra e depois por uma afirmação positiva daquilo. Inverta a frase. Se você não conseguir inverter 100%, inverte pelo menos 50%. É um processo, lembra? É sempre uma jornada. Então, não esqueça desse ponto. Paula, eu posso usar uma ferramenta como o Ho'oponopono, o EFT? Pode, tá? Ajuda bastante. Para você fazer EFT ou Ho'oponopono, esses passos são importantes, porque para você limpar esse sentimento ruim, é preciso você saber o que limpar. Então, quando eu faço sessões de um programa que eu tenho de mentoria, eu faço toda uma investigação primeiro, para depois fazer isso. Paula, não consigo saber quais são as minhas crenças, eu tenho uma limitação, não consigo fazer uma lista. Entra no link na minha bio, tem um e-book baratinho, que tem 400 crenças limitantes, um passo a passo, já ajudou muita gente, vai te ajudar a clarear suas ideias em relação a crenças limitantes. Então, tudo que você ouviu na sua infância, tudo que você fala, tudo que você julga, tudo que você reclama, são as suas crenças limitantes. Tá? Outro passo bem importante, e talvez não sei se é o mais difícil, mas para mim é o ambiente. Qual é o ambiente que você está inserido? São de pessoas positivas, são de pessoas que sonham, são de pessoas que querem crescer, que querem vencer na vida, que querem aprender, e eu tô falando crescer como pessoa, crescer espiritualmente, ou não. São de pessoas que têm uma mentalidade fixa, uma mentalidade de escassez, que julgam, que reclamam, que não estudam, que não leem um livro. Qual é o ambiente que você está inserido? Porque o ambiente sempre vence. Sempre vence, tá? Então, como que você precisa fazer esse processo? Aos poucos. Eu fiz bem aos poucos, tá? Então, o que eu comecei a fazer? Primeiro, fazer cursos de prosperidade. Então, eu fiz vários cursos de prosperidade, de propósito de vida. Ainda faço. Eu quero sempre estar neste ambiente. Então, eu faço amigos que querem crescer, que querem se desenvolver, que querem crescer como pessoa, que querem crescer profissionalmente. Então, é muito importante você estar inserido no ambiente certo. Anota essa frase. O ambiente sempre vence. Eu consigo estar 100% do tempo nesse ambiente? Não, mas eu tenho me esforçado cada vez mais. Não é porque eu tô aqui que eu sou perfeita. Muito pelo contrário. Eu só consigo corrigir mais rápido o que eu percebo que eu ainda tô na escassez, que eu ainda tô no julgamento, que eu ainda tô na reclamação, as minhas emoções. Eu consigo corrigir muito mais rápido porque eu tenho mais ferramentas hoje em dia. Mas nem sempre foi assim. Então, também seja gentil por você. Então, o meu primeiro passo foi estar inserido cada vez mais nesses ambientes. Fazer amigos nesses ambientes de crescimento. A partir do momento que você começa a entender que existem pessoas que querem crescer, que querem se desenvolver, que querem ter um bom relacionamento amoroso, que querem realizar seus sonhos, que não tem medo de falar de sonhos, você começa a se afastar de alguns ambientes. Isso é natural. Você começa, gente, não é possível, eu acordei 5 horas da manhã, fui treinar, tenho disciplina, tenho comprometimento, tem várias pessoas que estão aqui fazendo isso. Não é possível que essa pessoa, né, não vai fazer nada. O julgamento é instantâneo. Mas você fala assim, eu não quero nada, a pessoa não quer nada da vida, esse ambiente não vai me fazer bem, esse ambiente não vai me acrescentar em nada. E eu fui acabando me afastando desses ambientes onde as pessoas não querem nada da vida. Querem continuar, como diz o Wendel Carvalho, na mediocridade, né? Naquela vida média, mediana. Essas pessoas conseguem realizar os seus sonhos? Muitas vezes nem sonham. Então, o ambiente sempre vence. Uma outra coisa que eu falo muito para os meus clientes é assim, é muito difícil uma pessoa que tem problemas com álcool, com droga, ter uma recuperação, melhorar morando perto, né, de um lugar que vende isso. Então, preste atenção onde você está inserido. É um ambiente que te impulsiona ou é um ambiente
que te detona, praticamente é isso. Então comece a refletir sobre isso. Qual é o ambiente? O que você vai deixar em 2024? Porque eu ainda estou deixando pessoas e ambientes, já deixei vários, mas este ano, eu até brinquei com um amigo meu outro dia, vai ficar mais gente em 2024. São pessoas que não me acrescentam em nada, que não conversam sobre nada interessante. E eu não tô falando só de fazer cursos, porque esse fim de semana eu fui no stand-up, de rir, de divertir, fui fazer outras coisas diferentes que eu tô acostumada a fazer, de ir só em curso, em treinamento. Mas uma outra dica bem importante, a alegria é um grande impulsionador para os seus sonhos. Quando você está bem, quando você está leve, quando você está alegre, num ambiente fortalecedor, obviamente, é muito mais fácil você realizar os seus sonhos. Muito mais fácil, tá? Então, alegria é ótimo. Ponto de virada é a coragem e a vergonha é o pior. Anote esses 3 sentimentos, as 3 emoções. Não precisa acreditar em mim. Procura na internet, se você ainda nunca participou de um workshop meu, Tabela das Emoções, David Hawkins. Quem é meu aluno, quem faz mentoria comigo, quem já participou de workshop, conhece bem essa tabela das emoções, porque eu estou sempre mostrando para eles, tá? Que o David Hawkins mapeou as nossas emoções e facilitou muito na sua vida, porque a gente consegue entender como que a gente consegue atingir nossos objetivos, como a gente consegue realizar os nossos sonhos, o que está nos atrapalhando. Lembre-se, o nosso GPS são as nossas emoções. Então, é bem importante você aprender a deixar aquela emoção ruim. Muitos me falam sobre a raiva. Paula, a raiva, eu tenho medo, sinto raiva. Impossível. Não negue a raiva que você sente. Por quê? A raiva, ela é um dos pontos grandes de virada. Quando você sente raiva, você age. Ela é muito melhor que a tristeza. Você começa a agir. E isso te ajuda, te impulsiona, faz você sair daquele lugar que está parado. Então você está com raiva de não ter atingido os seus sonhos? Ótimo, faça alguma coisa, faça o que você já sabe que precisa fazer. Então eu já estou te falando, crenças limitantes, que é ambiente interno, ambiente externo, o ambiente que você está inserido. Ai, mas a pessoa que mais me atrapalha é minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa. Quando você muda, as pessoas começam a mudar ao seu redor. Estou falando para você cortar relações com essas pessoas? Não. Estou falando para você se trabalhar internamente para que aquilo que eles falam não te atinja. É impossível não cortar relações? Não, muita gente corta. Cada um faz o que é necessário para atingir os seus sonhos, né? É importante para você não estar mais inserido ainda agora, porque a festa de família tem umas piadinhas, né? O que eu tomo pro Natal? Aí tinha uma piadinha, Rivotril. Não quero que você faça isso, medite, faça outras coisas. Não brigue, porque não vai adiantar você mostrar seu ponto de vista, assim. Coisas que não adianta. As pessoas não entendem. Quando você tem um nível de conhecimento, de autoconhecimento, as pessoas não entendem. Mas não tenha medo de você sonhar, tá? Se a pessoa fala, ai, mas a pessoa roubou, mas você tem prova que a pessoa roubou? Começa a questionar. Todo rico é desonesto, por exemplo, é uma frase bem comum. E todos os pobres, então, são honestos? Todas as pessoas que têm dinheiro no mundo inteiro roubaram? Então começa a questionar. Começa a questionar pessoas. Você está me falando que 10 bilhões de pessoas do mundo roubaram, precisam roubar para ter dinheiro, precisam roubar para ter uma casa. Então comece a questionar isso. É bem importante você aprender a questionar. Não só internamente, mas também às vezes quando a pessoa vem te encher, então você responde. Mas todo mundo use as próprias palavras das pessoas, isso ajuda bastante. O que te ajuda agora você a fazer exatamente isso? Manifestar os seus sonhos. Então a gente já cuidou do ambiente interno e externo. Ou você vem cuidando bastante. O
que ajuda bastante, muito, assim, quadro de visualização. Eu sempre tenho, tá? O ano passado, a minha irmã mora fora, né? Vou contar uma história particular pra vocês verem como funciona. Mora no Canadá. E na época, em janeiro, eu ficava, ai, Paula, você precisa renovar o passaporte, você não vai visitar a gente, tinha acabado a pandemia, o passaporte venceu na pandemia, eu não tinha como renovar. Falei, tá bom, vou primeiro pelo menos renovar o passaporte. Não tinha dinheiro pra ir, não tinha dinheiro pra ir. Mas tudo bem, fui renovar o passaporte. Tinha uma fila pra renovar o passaporte, e na hora de pegar o passaporte, deu problema no chip, todo mundo naquela confusão. O meu passaporte saiu em 2 minutos, tinha gente que estava 4 horas esperando. Eu tinha colocado a intenção de ir no verão pro Canadá, porque eu não gosto de frio. Então, beleza. Tá, e aí? Agora eu preciso do visto. Aparecia na internet 130 dias de visto. Falei, gente, eu não vou conseguir esse ano pro Canadá, vai ser impossível, não tenho dinheiro, não tenho visto, só tenho passaporte. Mas eu tinha peguei um passaporte antigo, um visto, que você faz assim, né? Eu fiz no Canva, com o meu nome e com a data que eu tinha saído o visto. E fiz uma passagem aérea com uma data de junho que eu queria ir. Então, era um quadro de visualização, ainda tinha o meu quadro que fica em frente, no meu armário, que fica nas portas dos armários, então eu não tenho vergonha. Porque quem entra na minha casa vai ver os meus quadros de visualização com tudo que eu quero. E eu tinha colocado várias coisas que eu queria comprar, como o Apple Watch, o Apple AirPod, essas coisas que fora do Brasil são mais baratas. Lembre-se, eu não tinha dinheiro, eu fiz isso em janeiro. Tinha feito uma sessão de mentoria e falei pra pessoa, eu quero esse dinheiro na minha conta. Eu falei, era exatamente esse valor. Eu não tive medo, não tive vergonha de falar quanto dinheiro eu queria na minha conta, ok? E fui viver minha vida, continuei vivendo a minha vida. Eu consegui que o meu visto saísse 2 dias depois do que eu tinha colocado como visto no meu passaporte. Eu fiz em janeiro. Em maio saiu o meu visto. Porque até da entrada, minha irmã deu pelo Canadá e saiu. O dinheiro que eu queria exatamente, com todos os zeros, em abril estava na minha conta. Então eu já tinha dinheiro, já tinha o visto. A passagem saiu exatamente no dia que eu queria ir pro Canadá. Lembrando que tudo isso eu fiz. Então, quadros de visualização, dá certo? Dá. Mas eu já tinha um trabalho de ambiente interno, ambiente externo. Eu já estava fazendo, eu já estava me trabalhando. Então, tudo combinou para eu ir pro Canadá naquela data. Comprei tudo, voltei com 2 malas de 32 quilos, comprei tudo que eu queria. E eu consegui realizar o meu sonho. Só era esse seu sonho, Paula, de 2023? Não. Tinha vários outros que todos eu realizei. Vários cursos que eu queria fazer, várias coisas que eu queria fazer. E eu só fui ticando, óbvio que eu fiz outro esse ano. Então todo ano eu faço quadro de visualização. Mas às vezes eles acontecem muito rápido, os meus sonhos. Então eu tenho que ter dificuldade de fazer tudo de novo. Então eu faço sempre. Então às vezes eu tô sempre renovando. Já atingi aquilo, sai e entra outro sonho. Lembre-se que eu falei no começo da live, a gente nunca pode parar de sonhar. Então o quadro de visualização ajuda muito. Ler livros sobre o assunto ajuda muito. Histórias inspiradoras de pessoas que não tinham absolutamente nada e hoje tem ajuda muito. Por quê? Se aquela pessoa conseguiu, você também consegue. Você tem as mesmas 24 horas, você tem qualificação, você tem inteligência, você é um ser humano, você também consegue. Você só precisa acreditar em você. Você só precisa pedir ajuda. Se você não está conseguindo, se você está enroscado em algum ponto, peça ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Eu já pedi várias vezes ajuda. Eu já fiz várias mentorias, já fiz vários treinamentos, já fiz vários tipos de terapia para me ajudar. A gente precisa ter humildade de pedir ajuda. Isso é bem importante. Então, não esqueça disso. Outra coisa que ajuda bastante: gratidão. Em todas as religiões vão falar sobre isso. Gratidão. Agradecer pelo que você já tem. Não é o carro que você quer, não é o dinheiro que você tem na conta, mas você tem alguma coisa, você tem um copo de água para beber,
Você tem um teto para morar, por mais que não seja seu, agradeça. Se uma pessoa tá te dando um prato de comida, agradeça, como se você estivesse comendo um banquete. Agradeça verdadeiramente. Então, a gratidão move sim montanhas. Agradeça todos os dias por você estar respirando, por você estar falando, por você estar andando, por você estar enxergando, ouvindo. Agradeça. Meditação ajuda muito. Ajuda a acalmar a mente, a ter menos ansiedade, porque não adianta você ficar desesperado, não ter dinheiro para pagar o cartão de crédito. Estourou o cartão de crédito? Tudo bem. Você conseguiu pagar a conta de luz? Agradeça pela conta de luz que você conseguiu pagar. Então, acalme sua mente. Não adianta você ficar ansioso que não vai te levar a lugar nenhum. Vai atrapalhar os seus sonhos? Vai. Você quer um milagre ganhar na Mega Sena porque você não acredita que você é capaz de fazer esse dinheiro? Lembra? Capacidade, merecimento. Você é capaz. Você merece. Mas você precisa acreditar. Não tem fórmula mágica. Tá? Outras coisas que ajudam. Fazer programas divertidos, como eu falei. Paulo, não consigo pagar o ingresso. Faz o que é possível. Frequentar bons lugares. Paulo, não consigo comprar uma água no shopping. Tá, dá uma volta. Fique em ambientes onde as pessoas sonharam com aquilo. Todo mundo um dia sonhou. Por exemplo, eu tô fazendo a live num iPhone. Só isso. Um dia o iPhone foi um sonho do Steve Jobs. Outro ponto importante que eu coloquei o ano passado, eu sempre falei que eu ia comprar o último iPhone, que era o do ano passado, à vista. Eu não tinha dinheiro, lembra que eu falei? Eu não tinha dinheiro. Eu comprei o iPhone à vista no Pix. Fui pro Canadá, comprei o iPhone. Então, eu também não tinha. Eu sei o que é não ter. Mas eu sei o que é ter humildade para pedir ajuda. Eu sei o que é coragem de pedir ajuda. Eu já aprendi isso e eu quero que você entenda isso. Eu não tenho vergonha mais. Ah, Paula, mas você quer morar numa casa? Quero, é protetor de tela do meu celular. Outra dica, o que você quer? É uma casa, é um carro, é não sei quantos milhões na conta? Coloca como fundo de tela do seu celular, que você está sempre olhando aquilo. Você se acostuma a olhar com aquilo. Então eu me acostumo a olhar o dia inteiro pro meu celular. Toda hora a gente pega o celular, tem o fundo de tela do meu computador. Ali estão os meus sonhos também. Eu me acostumo a olhar com aquilo. Então aquilo já faz parte do meu dia a dia. E ele vai se materializar, como vários outros sonhos que eu já realizei. Outra coisa que vai te ajudar. Que sonhos que você já realizou? Reconheça esses sonhos. Porque se você não reconhece o que você já fez, dificilmente você vai reconhecer. Teve uma vez que eu tive uma cliente que ela preenche, né, o quadro. Que sonho você realizou? Eu não realizei nenhum. Na primeira sessão de mentoria, ela viu quantos sonhos ela já tinha realizado. Quando acabou a primeira sessão, as coisas na vida dela deslancharam. Ela conseguiu vários clientes e realizar mais sonhos ainda. Pelo simples fato de ter reconhecido aqueles sonhos. Outra dica importante, anota para você não esquecer, faça tudo isso. Autoconfiança, desenvolva sua autoconfiança. Merecimento. Se você não acredita que você merece um amor, uma viagem, um relacionamento com pessoas legais, uma casa, um carro, não sei qual é o seu sonho. Você nunca vai ter. Mas você precisa ser a primeira pessoa a acreditar que merece. Ter um bom cargo, ter a sua empresa, prosperar. Você precisa ser a primeira pessoa que acredita em você. Você precisa ser a pessoa que acredita no seu sonho. Não culpe os outros, tá? Mais uma dica. Disciplina para fazer todos os dias alguma coisa pelo seu sonho. Pode ser pequenininho, mas faça todos os dias alguma coisa pelo seu sonho. Consistência, mesma coisa. Comprometimento. Se você não tem comprometimento com o seu sonho, se você já desiste nos primeiros dias do ano, ou logo depois que você escreveu o sonho, como que você vai realizar? E daí você vai culpar quem?
Lembra? Autorresponsabilidade, a gente falou isso logo no começo da live. Outra dica importante, você fica aqui no Instagram, fica nas redes sociais, faça da sua rede social um quadro dos sonhos. Então, você quer uma casa? Siga casas bonitas. Você quer um carro? Siga a marca do seu carro. Você quer viajar? Siga o lugar que você quer viajar. Siga dicas de viagem, siga dicas de relacionamento, siga isso, faça do seu celular, da sua rede social, um quadro de visualizações. Não só imprima, não estou falando de você eliminar uma coisa ou outra, faça os dois, trabalhe pelo seu sonho. Ninguém mais tem que trabalhar pelo seu sonho além de você, ok? Agora eu vou responder as perguntas que me mandaram, tá? Na prática, como eu faço para realizar um grande sonho? A pessoa não falou qual era o grande sonho, mas serve para qualquer coisa. Divida em micrometas, metas menores. Então, neste mês, por exemplo, eu tenho que fazer isso. Então, daí, por exemplo, se for por mensal, então por semana eu tenho que chegar nisso. Tá? Então, divida em micrometas. Comemore cada micrometa atingida. Isso te ajuda a manter a motivação. Mais uma pergunta. Constelação familiar ajuda nesse processo? Sim. Porque se os seus ancestrais, avô, bisavó, até seus pais, falavam mal de sonhos, julgavam, excluíram pessoas que sonhavam, que tinham desejos, que tinham vontade de ter o seu negócio, sua casa, seu carro, vai te influenciar. Então a constelação familiar sim ajuda muito nesse processo. Como manter a motivação quando os resultados demoram? Fazendo exatamente o que eu falei, tá? Comemorando cada micrometa atingida, dividindo cada micrometa, estando perto de pessoas que também sonham, porque uma às vezes apoia a outra, às vezes a gente fica meio desmotivado, a gente é um ser humano, eu também fico desmotivado, tá? Mas eu tenho pessoas, eu tenho uma rede de apoio que me ajuda. Essa rede de apoio ajuda bastante. Pessoas confiáveis, que querem crescer, que querem se desenvolver. Lembra que eu falei do ambiente externo, né? Como lidar com medo de fracassar? Primeiro que você não precisa ter medo de fracassar. Errar todo mundo erra, tá? Você aprende a lição sobre aquele erro. Por exemplo, essa semana, esse mês, não consegui. O que eu preciso corrigir para entrar na rota de novo? Qual é a lição que tem por trás desse erro? E vou te falar mais uma coisa, que tem uma frase bem famosa. Você não fracassa quando você não faz. Se você fracassou, beleza. Aconteceu. Você fracassa quando você nem sonha. Você fracassa quando você desiste. Isso sim é um fracasso. Errar, todo mundo erra. Faz parte. Eu já errei milhares de vezes. Mas agora eu volto mais rápido, eu corrijo mais rápido, eu sei como corrigir mais rápido porque eu tenho mais recursos hoje em dia. Como eu falei, né? Porque eu tô aqui, que eu não erro, eu também erro. Eu corrijo mais rápido porque eu tive a humildade de pedir ajuda e entender como funciona esse processo. E o fracasso também faz parte do processo. Outra pergunta. Eita. Como equilibrar trabalho, família e busca pelos meus sonhos? Priorizando quais são as suas tarefas, algumas tarefas, delegando algumas responsabilidades, não abrindo mão dos seus sonhos, porque se você abre mão dos seus sonhos, é isso que você está mostrando para o seu filho. Não sonhe, não faça nada. Não faça nada por você. É isso que você quer mostrar para ele? É isso que você quer mostrar pro seu marido? Sem colocar os sonhos dele em primeiro lugar? Aí você vai se frustrar. E o casamento não tá certo. Então, priorize algumas tarefas, delegue algumas coisas, peça ajuda em alguns momentos, mas não deixe o seu sonho do lado. Porque isso vai afetar o seu casamento, isso vai afetar a criação dos seus filhos. Se eu não tiver recursos financeiros para investir nos meus sonhos, comece com o que você já tem. Comece com o que você tem. Teve uma época na minha vida que foi bem complicada. Eu sempre fui da área financeira. Eu fui fazer ovo de Páscoa. Fui fazer
outras coisas. Então, é o que eu falo, aquilo ali às vezes não tá dando dinheiro suficiente para você conseguir. Quais são as suas habilidades? O que você pode fazer para ter um dinheiro extra? Qual é o seu conhecimento? O que você pode conseguir fazer para ter mais dinheiro? O que você consegue investir agora? Eu não tô falando nem financeiramente, em tempo. Por exemplo, a live é de graça, né? Então não investir dinheiro. Às vezes eu invisto em anúncios, às vezes não invisto. Óbvio que tem anúncios rodando. Mas antigamente, quando eu comecei, eu não tinha R$1 para investir em anúncio. Então fui fazendo na raça. Tinha conhecimento? Não. Tinha chat GPT? Não. Não tinha nada disso. Fui fazendo, fui crescendo na raça. Fui aos poucos, um passo de cada vez. Não fiquei me comparando também com quem já estava muito na frente. Então fui aos poucos, um passo de cada vez. Com consistência, disciplina e comprometimento com os seus sonhos. Próxima. Como enfrentar as críticas negativas de amigos e familiares? Nem todo mundo, principalmente as pessoas próximas, são as que mais não acreditam na gente. Para eu ter um cliente que era amigo meu, que convivia comigo, demorou muito tempo. Era muito mais fácil as pessoas de fora serem meus clientes, que não me conheciam, do que as pessoas próximas. Hoje em dia são. Tem vários clientes próximos, bem próximos, que eu conheço há muitos anos. Mas a validação veio de fora. Então, não espere isso de pessoas próximas. Até hoje, tem gente que não gosta, que não entende, porque eu estudo, porque eu vou em cursos. Até hoje tem pessoas que não entendem porque eu não frequento determinados ambientes. Hoje não tem. Só que eu tenho hoje em dia autoconfiança. Eu sei o que eu quero. Então, tanto faz pra pessoa. Tá? Como eu falei. Eu vou te dar mais uma dica. Antigamente, eu tinha 2 contas no Instagram. Uma pessoal e uma profissional. Porque eu não queria aparecer, não queria que as pessoas sabiam o que eu tava fazendo, enfim. Hoje em dia, eu tenho uma conta. Tanto é que uma conta foi hackeada no ano passado, eu perdi a conta. E tinha anos aquela conta. Comecei do zero, não desisti e falei, não, agora eu vou ter uma conta. Quem quiser vai me seguir, vai ver o que eu posto, vai ver o que eu faço. Então eu não tenho vergonha do que eu faço. Lembra que eu falei logo no começo, gente. Então, ignore essas pessoas. Continue fazendo, continue querendo realizar os seus sonhos. Declare para o mundo, espalhe, não tenha vergonha. Tá? Isso já vai te adiantar muito tempo que você vai realizar os seus sonhos. Eu demorei muito para perceber isso. Tô falando aqui para você não perder esse tempo. É difícil, eu sei que é. Mas trabalha a sua autoconfiança. Autorresponsabilidade significa que a culpa é sempre minha? Não é culpa. É responsabilidade, mas é sempre sua. Sempre sua. 100% é sua. Se você tá envolvido no meio, é sempre sua. Tá? Mas é bom que você pode corrigir mais rápido. Porque é tão difícil sair da zona de conforto. É difícil e dói. Mas é necessário fazer um pouco por dia. Por que é difícil? Porque você tá acostumado com aquilo. Você tá acostumado, como eu falei já, com aquela vida medíocre, mais ou menos. Sair na média, porque as pessoas querem pertencer. Então, não fazer nada, às vezes, é mais fácil. Porque aí as pessoas não vão falar nada, né? Ela tá ali, mediano, trabalhando aquele trabalhinho mais ou menos, aquele relacionamento mais ou menos. É tudo muito mediano. Então, é difícil. Precisa ter muita força interior pra sair. Eu preciso querer demais. Mas é bom, viu? Quando você sai, é bom. Bem bom. Como saber se eu estou no caminho certo? Vendo como está o seu avanço. Se você está conseguindo. Isso não quer dizer que você não vai ter que corrigir a rota. Não tenha medo de corrigir a rota. Não tenha medo. Eu já corrigi várias vezes, eu continuo corrigindo. Não tem problema nenhum. Às vezes eu dou um passo para trás e continuo. Não tem problema. Como lidar com a comparação dos outros? Ignorando. Ignorando. Você só tem que se comparar com quem você era um ano atrás. Isso sim vai te fortalecer.
1 ano, 6 meses, 5 anos, aí você escolhe. Aí você vê o seu crescimento. O resto, gente, ignora. As pessoas vão falar de você fazendo ou não fazendo. Então dane-se. Você sonhando ou não sonhando. Existe um momento certo para começar a buscar os seus sonhos? Agora. Exatamente nesse momento você vai começar. Ai, Paulo, vou deixar para o ano que vem. É isso que você está falando para o universo. Não é importante. Vou começar o ano que vem. É isso que você está falando para o universo. É isso que você quer? Então essas foram as perguntas que vieram. Se alguém tiver mais alguma pergunta, vieram bastante até, pode me mandar aqui no chat. E assim eu vou dar 2 dicas. 2 dicas não, 3 dicas. Como eu falei, se você não conseguiu identificar suas crenças, se você tiver dificuldade, é só entrar no link na bio. Tem um livro lá, 400 crenças limitantes. Vai te ajudar a clarear as ideias? Vai! É um PDF. Você consegue comprar o e-book, tá na Hotmart, já ajudou muita gente, ajuda bastante. Foi um compilado de várias crenças limitantes, tem sobre carreira, profissão, relacionamento, tem sobre tudo ali. Várias crenças limitantes. Se você quiser conversar só comigo, eu sempre abro sessão de mentoria gratuita. Toda semana eu abro 2 vagas, porque eu não consigo fazer mais, porque minha agenda é cheia. É só você também acessar o link da bio e agendar uma sessão, tá? Eu sempre atendo as pessoas, ajuda bastante, às vezes a clarear as ideias, para entender qual é o próximo passo. É gratuito, tá? E para quem quer dar um passo maior ainda, também no link da bio, que fica tudo lá, tá, gente? Tem uma mentoria chamada Liberte-se, que foi o meu passo a passo há muitos anos atrás, assim, que eu nem sonhava em fazer constelação familiar, mentoria, não sonhava nada disso. Foi um programa que eu fiz, óbvio que não chamava Liberte-se, com uma pessoa, e eu criei o Liberte-se baseado nisso. Então tem constelação familiar, tem ferramentas para você se libertar de tudo que você está te atrapalhando. Só você entrar no link da bio, tem todas as informações ali. Paula, eu não entendi. Marque uma sessão comigo que eu esclareço, tá? Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva por algum tempo, bem pouco. Eu não costumo deixar salvo para acesso, mas eu vou deixar dessa vez com um presente aí de Natal, tá bom? Então, até a próxima. Muito obrigada por todos que participaram.